Pessoal, continuando com o curso, agora na questão de infraestrutura, nós vamos olhar aí o armazenamento de insumos. Nesse tópico, nós vamos avaliar 7 itens, tá? Eu particularmente considero o setor mais crítico em termos de organização dentro de uma propriedade rural. E aqui normalmente a gente acaba encontrando o maior índice de não conformidade dentro do checklist. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês vão entender o que eu estou falando, mas o funcionamento correto e a conformidade ou não conformidade desse setor, ele está intimamente relacionada com a mão de obra. E aí vale sim, vale um treinamento do funcionário para ele entender realmente o que é uma organização. Nossa mão de obra hoje ela é muito deficiente em vários setores e nesse aqui parece que ela se sobressai. Então, é raro. Todas as fazendas que nós fomos implantar o protocolo de boas práticas, eu não encontrei nenhuma propriedade que mostrasse 100%, 90%, 80% de organização, principalmente na questão de insumos. Tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, tá? A regra, não posso descartar nada, pois eu vou precisar disso daí um dia. E aí você começa a ter um acúmulo de tranqueira na fazenda, tá? Isso daí é muito comum a gente encontrar essa situação. E aí a gente tem que ter o quê? Muita calma, muito jogo de cintura, porque você está entrando com conceitos novos dentro da propriedade e aí você pode acabar entrando em conflito com funcionários. Então, tem que ajustar, tem que corrigir, tem que mostrar onde está o erro e o que é o certo e ir adequando a propriedade. Então, nós vamos avaliar também a armazenagem de insumos, controle de roedores, farmácias, defensivos agrícolas, tanque de combustível e equipamentos de emergência. Então, está aqui. Primeiro item 5.3.1. Nos depósitos de ração, como são feitos os controles de roedores e de acesso a pessoas não autorizadas e de animais domésticos que possam contaminar os alimentos armazenados. Estão aqui ilustrações de controle de roedores, tá? Isso aqui é uma ratoeira que comumente é usado tanto em indústria e tem que ser usada para barracões. Ali você tem uma ilustração dos barracões, tá? Dos pontos onde essas ratoeiras são necessárias. Está mostrando os pontos ali, não quer dizer que eu tenho que colocar todas essas caixinhas em todos esses lugares. O que está me mostrando ali é que alguns pontos são estratégicos e cada ponto estratégico desse necessita de um tipo de isca. Tá? Normalmente as iscas que ficam ali no chão, para a pessoa não ter contato, animal doméstico não ter contato, ela tem que ficar dentro dessa caixa. Essa isca, ela tem um veneno específico, tá? Normalmente são anticoagulantes, onde o animal, no caso o roedor, quando ele ingere esse veneno, ele acaba morrendo, mas essa morte dele, a gente fala que ele vai definhando aos poucos e ele seca, entendeu? Justamente para evitar que outros animais consumam ele ou ele possa contaminar fontes de água e coisas do tipo. Tá? Esse tipo de controle tem que ser feito por profissionais e empresas especializadas. Essas empresas, elas utilizam os produtos certos, elas têm licenças ambientais, tá? Elas têm treinamento para isso e elas também passam treinamento para seus funcionários. Precisa ser feito a cada 6 meses e aí sim você pode dar uma conformidade num barracão e nessa situação para a propriedade. Muitos produtores falam que utilizam gato. Não, eu tenho gato aqui para controlar o rato, entendeu? Não é o ideal. O ideal é realmente você fazer um controle profissional. Quanto maior a sua estrutura de barracão, tudo, você vai ter que utilizar esse tipo de estrutura. Às vezes você pode colocar só uma caixinha dessa, trazer o profissional ali, tudo. Praticamente aí você encontra nas cidades empresas de dedetização. Essas empresas fazem esse tipo de serviço.
Pega ele num dia que você vai fazer um bate-volta na fazenda, leva ele, ele faz a avaliação, coloca lá, entendeu? O custo não é alto e dá um resultado formidável, vocês vão gostar. Fazenda que está aí, barracão infestado de ratos, tudo, barata, que seja, consegue fazer um controle muito bom, tá? Esses produtos são muito eficientes também. Outro ponto importante dentro de um barracão que tem que ser verificado é a questão de controle de roedores. Tá? Esse aqui é uma caixinha onde você tem o veneno lá dentro para fazer o controle desses roedores. Existem empresas específicas que fazem isso, porque você vai estar manipulando o veneno. As pessoas, animais domésticos não têm acesso a esse veneno, somente os roedores. E no caso desse, que você tem um barracão onde você tem uma alta concentração de milho, soja, farelos, enfim, você tem que ter esse tipo de controle. Caso contrário, os roedores vão crescer demais dentro da propriedade. 5, 3, 2. Então, como são armazenados as rações, sementes e fertilizantes de modo a manter a sua integridade? Então, vamos lá, você chegou num barracão, vamos olhar a ventilação. Você entra num quarto, ele está todo fechado, tá umidade, entendeu? Então, você se sente mal ali dentro, você sente aquele calor abafado ali. Não é o ideal, tá? Então, a gente verifica o local, vê a ventilação, vê o piso, tá? Esse piso tem que ser de alvenaria, tá? Olha a umidade também, olha o armazenamento das sacarias, a altura dessas sacarias. Se ela não pode estar em contato com o chão, porque ela absorve a umidade, não pode estar em contato com a parede também. Então você tem que colocar um estrado embaixo, tá? Esse estrado ele tem que ser um pouco elevado do chão, para que permitam a corrente de ar ali e faça a ventilação do produto. E ele tem que ser afastado da parede ali, pelo menos uns 10 centímetros afastado da parede, para que também não absorva a umidade. A gente sabe hoje um custo de um saco de sal mineral, um saco de proteico e ração. Hoje são dos itens mais onerosos dentro do seu custo de produção, e aí a gente não pode perder a qualidade desse produto. Tá? Tem que ter uma identificação visual para cada grupo de insumos, explicando ali que ali tem que ser uma pilha só de sal mineral, o outro só de proteico. Por que eu tenho que fazer essa identificação? Para quando chegar um caminhão, um funcionário novo, saber que tipo de produto que ele está pegando e para qual categoria animal que ele pode direcionar. Então está escrito ali, às vezes você pega funcionários que são semi-analfabetos, que sabem mal e mal ler direito, tá? Um rótulo, então a gente tem essa identificação, você fala, mas às vezes ele não vai nem conseguir ler, tá? Aí você faz uma identificação por cor, isso é muito importante. Por isso que as sacarias hoje elas também vêm com cores diferentes. Mas obrigatoriamente você tem que ter essa identificação. E também avaliar o estado de conservação do produto. Tá aí, a gente tem uma foto bem característica, tá? Onde você tem a pilha do produto, a forma como ele foi empilhado, as empresas, os fornecedores desses produtos, os vendedores podem direcionar técnicos para fazer esse treinamento para a sua equipe. É importantíssimo isso aí, pode cobrar dessas empresas, tá? Todos eles são treinados para isso e eles podem passar um treinamento, isso é muito simples, com custo nenhum, já que você está comprando um produto dele. Mas você identifica aí que nesse barracão, você observa que a sacaria está afastada da parede, ela tem um estrado embaixo e você também tem a identificação dela, que tipo de produto que é e às vezes até para que categoria animal que você pode distribuir e fornecer para os animais. Já essa foto do lado, ó, já está me mostrando já um produto deteriorado, tá? Fazia muito tempo que esse produto estava na fazenda e está lá estocado. Já perdeu qualidade, já está perdendo a integridade dele, a função dele. Esse produto tinha que ser descartado, entendeu? Ele está ocupando espaço de outros produtos e está lá. O produtor acaba não desfazendo dele, achando que vai usar um dia e cada dia que passa fica... insistindo novamente, tá? Aí você observa um outro barracão também, onde você vê o estrado certinho, tá?
as pilhas de sacaria sendo feitas, a identificação. E do outro lado, o que comumente a gente encontra, tá? Normalmente o produtor ele confunde muito esse armazenamento. Quando você faz um armazenamento e você tem um barracão para isso, tá? Tem que ser feito nesse barracão, o que você tem que fazer? Você tem que separar os produtos. Olha essa foto aí do lado, eu tenho um saco de produto ali, eu tenho uma bomba de veneno do lado, eu tenho um bujãozinho de gás ali em cima também, tá? Eu tenho ninho de galinha, madeira velha, tudo junto ali. Então, está totalmente errado, totalmente fora da conformidade. Então, tem que organizar, tem que deixar tudo certo. Eu acho que é agradável e é satisfatório também e necessário quando você entra dentro de um barracão e encontra uma situação dessa de organização, tudo limpo, com controle de roedores, tudo, do que você entrar nesse outro barracão aqui do lado e dar de cara com uma situação dessa. É uma não conformidade. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar específico, tá? Esse aqui é o depósito aqui da fazenda, onde é armazenado os produtos. Ração, sal mineral, a farmácia fica aqui também. Vocês já observaram a identificação dos produtos, os locais. E aqui nós temos os produtos, tá? O que você verifica numa visita? O empilhamento deles, tá? Você vai observar se eles estão suspensos por estrado, eles não estão encostados no chão. Quando o produto ele fica encostado no chão, ele vai absorvendo a umidade e aí ele vai perdendo característica dele. Ele tem que ser afastado da parede também e ter a placa de identificação. No caso, eu tenho uma pilha de ração, está identificada ali. Essa aqui é uma pilha de proteico, também tem a identificação, entendeu? E basicamente é isso que você observa, principalmente a questão de organização no barracão, onde você não tem já um produto se deteriorando, perdendo qualidade, entendeu? E aí é observar e ver como é que o produtor organiza todos esses produtos. Tá aqui, insistindo no assunto, olha aqui essas duas situações, tá? Totalmente não conformes. É muito comum a gente encontrar isso aqui. Você não tem, principalmente essa da sacaria aqui, você não tem identificação, você não tem estrado, ele está batendo a ração ali, mas você não tem propriedade. Você pedir para um funcionário distribuir esse produto para um lote de animais, ele não vai saber se é um, se é outro, se está misturado ali adubo com ração, tudo. Tem que segregar, tem que separar, todos eles, cada um tem que estar no seu canto específico. O que é para nutrição animal tem que ficar num local separado, o que é adubo, semente, em outro local separado. Tá aqui, esse aqui é um exemplo claro, tá, de como a coisa pode ser feita. É o mesmo quarto, o que identifica que é o mesmo quarto é a janela, tá? Essa primeira foto aqui da bagunça tradicional, você tem de tudo aí. Então você tem extintor de incêndio, você tem uma máquina de torrar café, você tem um tambor aí de graxa, óleo lubrificante, o que você quiser aí tem, aparelho de solda, pode escolher. Depois que você faz uma organização, um treinamento para isso, aonde que eu organizo cada coisa, olha como é que fica. Precisa pintar, precisa reformar? Não, você só precisa organizar e deixar limpo. Olha como é que fica. É diferente e aí sim vale um ok e aí essa situação está conforme. Já essa situação anterior aí do mesmo quarto dá uma não conformidade. Item 5.3.3. Como são armazenados na farmácia os produtos veterinários de modo a manter a integridade desses medicamentos? Então está aqui, uma farmácia correta, o que você tem? A separação por classes de produtos, tá? O que é vermífugo, só com vermífugo, o que é antibiótico, só com antibiótico, complexo vitamínico, tá? E a parte de puron, desinfetante, tudo sempre na parte de baixo da farmácia. Ah, eu posso comprar um armário e identificar e colocar nas prateleiras os produtos? Pode, é até melhor, porque ele fica fechado. Se você tem um quartinho que tem uma porta, fecha e não tem acesso,
também você pode utilizar esse tipo de prateleira aqui do lado, mas não dessa forma. Ali eu tenho tudo bagunçado, misturado, você não sabe quem que é quem na situação ali. Então uma hora você precisa de um vermífugo, você precisa de um antibiótico, você tem que ficar caçando nas prateleiras, entendeu? Então dá uma não conformidade. Organizou a farmácia, aí sim você pode dar o conforme. É muito comum a gente chegar nas fazendas e você ter 3, 4 farmácias. O que é 3, 4 farmácias? Eu tenho uma farmácia dentro de casa, eu tenho uma farmácia no barracão, eu tenho outra farmácia no curral, tá? Você quer ter 3, 4 farmácias, vai ter que organizar as 3, 4. Então, às vezes é preferível você colocar uma farmácia só específica, num ponto ali onde todo mundo se encontra, vai sair para o campo, vai fazer um manejo. Ah, vai fazer um manejo de curral? Pega todo o produto que precisa, leva para o curral, terminou, traz tudo de novo para a farmácia. Descarta o que tem que ser descartado e o que pode ser reutilizado, deixa no local. Outra coisa muito importante na questão da farmácia é o tempo de validade do produto. Tá? Estou chegando nas fazendas, pegando os produtos, vocês também podem fazer isso. Pega o produto, checa a validade dele, olha, vê se está dentro do prazo de validade. O que eu tenho encontrado de produto vencido não está escrito. Então o produtor compra, usa uma vez, porque tinha uma raiz doente, alguma coisa, principalmente antibiótico, vermífugo também. E aí esquece lá e nunca mais utiliza. E aí o dia que você vai querer utilizar já está vencido, tá? Descarte. Venceu, descarte. Chegou na farmácia, olhou o prazo de validade, está vencido, não conformidade na farmácia. Vamos organizar e vamos descartar tudo que está vencido. Item 5.3.4. Como são armazenados os defensivos agrícolas, agrotóxicos, de modo a não oferecer risco às pessoas, animais e meio ambiente? Então esse aí é um item aplicável caso a propriedade faça o uso da agricultura na propriedade. Esse aqui é um item extremamente importante. Por quê? Porque ele é um defensivo agrícola altamente tóxico, tá? E isso aqui corre um risco muito alto, seja para pessoas, para os animais e para o meio ambiente. Então, a atenção para ele é especial. Ela tem que ser totalmente diferenciada. E quem rege a regra para você construir uma instalação, como é que ela tem que ser, tudo. Está aqui, a referência é NR31, item 8. Depois nós vamos disponibilizar quais são essas regras, a NR31 para vocês, tá? A do item 8 especificamente é o que fala sobre agrotóxicos. Então, o que fala? A gente tem que ter um depósito exclusivo para agrotóxico. Vira e mexe, a gente chega em fazenda, eu tenho agrotóxico misturado na farmácia, misturado no barracão, do lado de ração, do lado de sal mineral, enfim, ele fica solto na fazenda. Não pode, ele tem que ter um depósito específico para ele. Esse depósito, ele tem que estar distante da propriedade ali, da propriedade que eu digo dos locais de alta concentração. Então tá aí, 300 metros de APP e 50 metros de habitação ou locais onde você guarda ração, enfim, alimentos e fontes de água. Tá? Isso aí é uma regra que tem que ser cumprida. Deve permanecer trancados, tá? E identificados com placa de sinalização, alertando sobre o risco do local e o acesso restrito a pessoas autorizadas. Então, devem permanecer trancados e identificados com placa de sinalização, alertando sobre os riscos do local e o acesso restrito a essas pessoas. Ele tem que ser construído de alvenaria, ter um piso, tá, que impossibilite a infiltração dele, ou seja, não pode ser esse piso de terra, tá? Ele tem que ter um concreto ali, porque se houver um vazamento, ele não infiltra no subsolo. E aí tem um sistema de contenção de resíduos que permite a sua coleta caso haja um vazamento desse produto dentro do depósito. Então tá aqui, o item 534 tá falando do armazenamento dele. Ele é um depósito específico para ele. Ele precisa ser grande desse jeito? Depende da quantidade de agrotóxico que você está usando, depende do tamanho da sua lavoura. Às vezes você tem que fazer um barracão específico para isso quando é muito grande, tá? Mas não necessariamente. Se você vai ver a quantidade de produto que você vai utilizar,
e vai dimensionar o tamanho desse depósito. Você tem ali a área de ventilação sinalizada, você tem a porta também com as identificações, falando que ali tem uma área que é de perigo, tá? Que o acesso é restrito, só pessoas autorizadas. Ela está fechada, tá? Nenhuma pessoa tem acesso a ela, somente as autorizadas. Animais não têm acesso, galinha, passarinho também não tem acesso, tá? E aí você acaba colocando todo o sistema seguro como um todo. Aqui outra ilustração, tá? Mostrando a distância que esse depósito tem que ter, principalmente de fontes de água, APP, córregos, riachos, rios. Tá? Essa outra ilustração, muito boa por sinal também, mostra a distância dos depósitos, tá? De ração, de concentração de pessoas. Então, entenda, veja a importância do processo. Tá? E como que você tem que armazenar esse produto? O risco é tão alto que você tem que afastar ele de qualquer tipo de situação que venha a colocar em risco, seja as pessoas, ou os animais e os alimentos, entendeu? Tá aqui, olhando por dentro, tá? Como é que eles têm que serem dispostos. Você tem que ter a ventilação, a distância das pilhas, tá? Tem que estar um pouco distante da parede. Ah, eu posso fazer prateleiras? Pode fazer em prateleiras e você pode armazenar em prateleiras, desde que ela não fique na altura ali da ventilação, tá? Das janelas de ventilação. Então, você tem que ter o piso também, ele tem que ser de alvenaria para evitar infiltração e placas de sinalização dizendo que ali é produto perigoso. Então, aqui basicamente você tem uma foto, tá? Já na entrada de um depósito desse. Você tem as prateleiras. Esse depósito específico aqui, ele está dentro de um quarto fechado. Isso é muito comum, está numa não conformidade. Então, ele tem que ter janelas para facilitar a ventilação, tá? Do produto, do ar que está ali dentro da sala. E adequar e identificar esses produtos também, onde você possa saber qual é o produto ideal que você vai entrar ali e utilizar ele. Tá aí outro depósito, tá? Mais afastado. Essa parte que você vê de lona aí alaranjada, atrás dela você tem uma tela, tá? Onde não permite a entrada de animais. Você tem uma cerca isolando toda a área, você vê que você tem uma calçada em volta, mas também tem um piso. E dali ela tem um ralo, caso ocorra a queda do produto no chão, não haja infiltração, mas que você permita coletar esse produto e depois dar o destino adequado no descarte. Como é que você vai fazer essa coleta desse produto que caiu no chão? Está aqui. Do lado de fora você vai fazer um buraco e você vai colocar esses tambores. Esses tambores eles ficam acoplados a um cano, né, que vai sair lá do piso e vai acabar coletando o produto e jogando dentro desses tambores. A partir daí você tira o tambor e faz o destino adequado dele em depósitos de reciclagem. Item 535. Os tanques de combustíveis possuem caixas de contenção adequadas, de modo a evitar que possíveis vazamentos contaminem o solo. Então está aqui uma foto clara você tem a sinalização do tanque de combustível, mas se você tem vazamentos, você tem infiltração, contaminação do solo. A adequação dele é caro? Não é caro, tá? É trabalhoso. O mesmo tanque de combustível, 4 meses depois, aqui numa fazenda em Newark, onde o produtor fez a caixa de contenção. Essa caixa de contenção ela tem que ser do tamanho que comporte 110% do volume do tanque de combustível onde a gente está avaliando a situação. Tá? Ela precisa ser afastada também, tá, dos pontos de concentração ali de pessoas, animais, tudo, e ter as placas de sinalização. Então, basicamente, são essas situações. Aqui,
Outro exemplo para vocês, tá? Muito comum, a gente encontra nas fazendas esse tipo de tanque de combustível e o mesmo tanque de combustível depois, tá? Nas avaliações. Essa parede nós tivemos que suspender ela um pouco porque ela também não comportava os 110%, tá? do produto. Outra situação que você tem que ter aí é o equipamento de emergência. O equipamento de emergência ele nunca fica próximo do ponto, no caso aí do tanque de combustível. Ele fica um pouco afastado do tanque de combustível. Por que ele tem que ficar afastado do tanque de combustível? Porque se tiver um incêndio ou um princípio de incêndio, como é que você chega nele aí? Ninguém tem coragem de chegar perto de um tanque de combustível começando a pegar fogo. Então ele tem que estar afastado, e aí você pega o equipamento, tá? E, no caso o extintor de incêndio aí, e vai apagar o princípio de incêndio. Veja bem, o extintor de incêndio, ele não é para apagar o fogo em si, ele é para apagar o princípio de incêndio. Se você chegar numa situação dessa que o tanque já está pegando fogo, nem adianta você usar um extintor. Mas se ele está ali começando tudo, pega o extintor e apaga. Aí sim, essa é a finalidade dele, tá? Então, para isso tem treinamentos, tá? O Corpo de Bombeiro, ele dá esses treinamentos, a utilização dos tipos de produtos que você vai utilizar contra o fogo, se vai ser água, se vai ser espuma, pó químico, tá? Os perigos, como você combater, qual que é o direcionamento do jato, tudo, mas aí você precisa realmente de um treinamento do Corpo de Bombeiros. O item 5.3.6, os equipamentos de emergência estão localizados em pontos estratégicos das áreas de riscos e dos depósitos de insumos, com a devida identificação visual. Então tá aí, o extintor de incêndio, a identificação dele, a validade dele também é muito importante, tá? Venceu, vem aqui, faz a recarga, quando eu digo vem aqui, vem para a cidade. Vem para a cidade, faz a recarga do produto, leva de novo. Às vezes também a gente encontra, você tem um extintor de incêndio? Tem extintor. Você vai lá, ele está vencido há 3, 4, 5 anos, também não adianta nada, tá? Então tudo isso tem que ter o seu controle. Kit de primeiros socorros, tá? Num treinamento também de primeiros socorros, o próprio Corpo de Bombeiro ele vai identificar o que você tem que ter dentro desse kit, qual que é a necessidade dele e por que você utiliza ele. E o item 5.3.7, né? Identificação, onde nos depósitos e barracões é proibido fumar, comer, beber, acender fogo no interior desses depósitos. Essas placas são importantes, tá? Elas servem de aviso. O funcionário, seja ele novo ou depois do treinamento, quando ele chega e dá de cara com essa placa, se ele fuma alguma coisa, você vai ver que ele vai procurar sair do barracão, porque ele vai começar a entender os perigos e quais são os riscos que isso pode trazer. E até também para uma pessoa estranha que está chegando ali, não conhece, já começa a acender um cigarro, tudo, depois vai querer manipular o produto, seja lá o que for. Então sabe que não pode, sabe que a empresa tem essa filosofia e ela tem que seguir essas regras. Então pessoal, eu acho que basicamente são itens, tá? Dentro de toda essa aula nossa, que o importante é que você entenda a propriedade como um todo, entenda o sistema de produção e veja se todas essas situações avaliadas, elas estão de acordo e se realmente estão adequadas para esse sistema de produção. E se elas estão adequadas, se elas permitem realmente que o produtor tenha resultados positivos, que ele tenha resultados financeiros satisfatórios e fique satisfeito com o processo. Esse protocolo ele serve para organizar a propriedade. Esses itens são uns itens extremamente importantes e que a gente encontra na fazenda muito desorganizado, muito bagunçado. O próprio produtor ele insiste para o técnico, entendeu? Que controle e mostre aonde está errado, porque é o básico, entendeu? Incomoda.
E outra, é muito satisfatório você chegar numa fazenda, encontrar um barracão organizado, encontrar tudo no seu devido lugar, se você tem uma sistemática, tá? E você tem uma importância, respeita as leis, você está respeitando todos os critérios, está dentro das normas, entendeu? Você vê um comprometimento do funcionário com a situação, você vê que ele se preocupa com o resultado do processo de produção. Então, isso é bacana, o produtor fica contente, o sistema agradece, a equipe também agradece, e o projeto, a mensagem é essa, é que você realmente possa otimizar ao máximo, com segurança, com qualidade e que também seja financeiramente viável.